Olá pessoal, professor Tomás Aquino hoje com aulas de geografia. Iremos tratar hoje sobre esse assunto tão bom, tão maravilhoso, porém diferenciado. E ao longo do nosso curso nós iremos saber o porquê que ele é tão diferenciado assim. Alunos do 6º ano, preparem material aí, o livro, estarei disponibilizando o referencial, as páginas, tudo direitinho para você acompanhar os seus estudos. E também exercícios. Tire um print do exercício e mande para o seu professor, mande para a gente, certo pessoal? Vamos lá, 6º ano, geografia, e hoje será tratado sobre cartografia. Bom pessoal, vamos entender o que é cartografia, vamos ter um conceito, uma ideia do que seria essa cartografia. Professor, tem a ver com carta? Tem sim, claro, tem informações ali que você vai saber identificar e passar, interpretar essas informações ali nas cartas, né? Na cartografia. Conceito: conjunto de técnicas e métodos científicos e artísticos para elaboração de mapas. Muito bem, então através dessa técnica, dessa arte, você vai começar a confeccionar e interpretar os mapas. Importância se dá da necessidade de se conhecer o território. Então o que acontece, pessoal? Esse interesse do ser humano de identificar o seu território, conhecer o seu território, isso aí vem antigamente, desde os primeiros tempos da humanidade. O ser humano tem essa necessidade aí de conhecer e descrever o seu território. Dando prosseguimento, isso. Os primeiros mapas, aqui a gente tem uma representação de primeiros mapas ainda no período das grandes navegações. Observe que ele é bastante diferente dos atuais. Ou seja, o atual, nós temos aí algumas ajudas tecnológicas que vão facilitar na reprodução desse mapa. Bom, desde os primórdios da humanidade, o ser humano sente a necessidade de conhecer e representar o espaço em que vive. Saber onde tem um lago, onde tem recursos naturais, né, hídricos, onde tem uma melhor plantação, onde tem algum acidente geográfico, ou seja, é importantíssimo a necessidade de conhecer, principalmente para governos, governantes, e principalmente no período de conflitos armados que ocorreu ao longo da humanidade. Nós tivemos aí a importância dos mapas redobrada, ou seja, aumentada e muito, no período da Primeira Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. Essa importância de você observar, identificar o território, o terreno, onde você iria atuar de uma forma bélica, ou seja, de luta armada. Então existiu esse crescimento da necessidade de se mapear e identificar o território. Dando prosseguimento, próximo slide, certo? A cartografia e a tecnologia. Observamos que no início, né, era realizado alguns mapas de uma forma assim mais artesanal, né, sem muitos recursos tecnológicos, sem muitas imagens da realidade, sem fotografia, sem satélite ainda naquele tempo, ou seja, saía meio que diferenciado do que conhecemos hoje. E aí nós temos aí os avanços tecnológicos contribuindo para a melhor representação do espaço. Nós temos aqui uma figurazinha, essa figurazinha aqui é nosso município, o município de Ribeirão, que eu consegui através da internet e aí gostaria de compartilhar com você. Bom, foto aérea do município de Ribeirão, Pernambuco. A fotografia aérea pode ser realizada por essa palavrinha aqui, bem difícil, que a gente vai começar a adaptar aí o nosso vocabulário educacional em geografia. Aerofotogrametria, um pouquinho diferente aí, é um trava-língua, mas vamos adaptando um pouco essa linguagem, ou imagens de satélite. Então essas duas formas de você representar o espaço através da fotografia ou de imagens de satélites artificiais, ou seja, aqueles produzidos pelo ser humano, vão contribuir para a melhor precisão da elaboração desse espaço geográfico. Bom, tais técnicas possibilitam uma maior precisão dessas informações, como já foi dito. Prosseguindo, imagens de satélite. Bom, aqui nós temos uma imagem fotográfica, e lembrando que a fotografia ela já foi usada de diversas maneiras, né?
Já foi utilizada por pombos, ou seja, você pegava uma câmera fotográfica, instalava no pombo e ia tirando as imagens, as fotos ali de determinado território, de determinada área que queria saber, certo? Hoje se usava também aviões, hoje também se usa aviões e drones, inclusive drones para você fazer um mapeamento aí de uma região agrícola, onde você está utilizando plantações, ou você quer saber um mapeamento de uma área menor, de uma cidade, por exemplo. Então você usa até drones para poder mapear esse território, certo? Se você partir para uma coisa maior, ou seja, um estado, um continente, né, aí você vai precisar de imagens de satélite. O sensoriamento remoto capta o reflexo solar e converte em imagens através de programas de computador, sistema de informação geográfica, então o chamado SIG. Pessoal, você observa o seguinte: os raios solares eles vão refletir nos objetos, certo? E cada objeto ele vai refletir aquele reflexo solar de uma forma diferenciada. Por exemplo, a cor branca ela vai absorver, ela vai refletir melhor o calor para fora daquele local, né, daquele ambiente. Mas se for um local mais escuro, ou seja, cores mais escuras, elas vão absorver mais o calor. Um exemplo disso, quando você pega uma camiseta, né, uma roupa escura, coloca e vai sair aí num ambiente ensolarado. O que você vai perceber? O calor vai aumentar. Porém, se você pega uma roupa mais clara, uma camiseta mais branca, por exemplo, e você sair num ambiente ensolarado, você vai perceber que aquele calor não é tão intenso. Ou seja, os reflexos emitidos pelos corpos são diferenciados. Isso aí nós temos esse reflexo através da água, através de casas, através de carros, através do asfalto, através do terreno, do chão mesmo, da areia, através de florestas. Então cada um desses ambientes vai refletir os raios solares de forma diferenciada. Deu para entender, pessoal? E essas informações serão captadas, né, por um sistema de computação chamado Sistema de Informação Geográfica, chamado SIG, que também tem a sua tradução também em estrangeiro, chamado de GIS, que é a mesma coisa, só que de uma forma estrangeira de falar, correto? No Brasil, esse processo é realizado através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, certo? Então, esse instituto é responsável para fazer esse sensoriamento, essa captação dessa informação através do sensoriamento remoto. Beleza, pessoal? Bom, eu separei essa imagem aqui para vocês analisarem como é interessante e importante o mapeamento de um determinado local, né? E o título é esse: 30 anos de desmatamento da floresta amazônica. Veja que esse processo onde a floresta amazônica ela foi desmatada, ou seja, a sua vegetação natural ela foi arrancada, ela foi tirada, ela foi derrubada, né, de uma forma predatória, certo? De 1988 a 2018. Um detalhe bastante curioso e interessante que eu observei foi o seguinte: em 1988 foi o ano da implementação, né, da homologação da nossa primeira, ou melhor dizendo, da nossa 8ª Constituição, a Constituição Cidadã, que vários setores da sociedade foram trazidos para tratar de assuntos referentes a eles, correto? Indígenas, né? Movimentos aí de luta pela terra e tudo mais. Então, vários setores da sociedade foram chamados para levar as suas reivindicações para poder tratar, né, seus interesses. E aí tivemos também representantes do meio rural, né, de defesa da natureza. E mesmo assim, 30 anos depois, feito daqui a 2 anos, né, 2 anos atrás, você tem esse nível de desmatamento aqui alto, que a gente observa aqui na região da Amazônia. Isso é um grande desafio para os governos atuais e posteriores a esse, para frear, né, para acabar com esse processo de desmatamento, essa invasão aí de áreas consideradas naturais e de preservação, né? Isso é o futuro que amanhã ou depois a gente pode estar deixando de ter aí no nosso território, no território brasileiro.
Bom, imagens de satélites artificiais com técnicas de sensoriamento remoto possibilitam a identificação de problemas. Então isso é um problema, você identificou o problema, agora basta que os governantes, que as administrações públicas proponham resolução para esse problema. Continuando, aqui ó, diferentes representações do espaço geográfico. Pessoal, olha só, nós temos aí mapa, e aí tem algumas informações bastante importantes que você tem que ter. Nem sempre, devido a alguns detalhes, a gente não coloca, né? Mas o correto é que essas informações serão citadas e ela tenha no mínimo essas informações aí. Tem várias outras informações. Não são muitas informações, mas são informações necessárias e objetivas. E aí nós temos o quê? Um mapa, ele tem que ter um título, né? Como o título desse mapa aí é Pernambuco e os climas, né? Os climas pernambucanos. Então nós temos aqui o título do mapa, né? Do que se trata o mapa. Tem um mapa lá, às vezes você não vai saber. Isso aí são representações cartográficas, essas informações que nós temos. Então o título é importantíssimo. Nós temos que ter também uma meio de orientação, ou seja, a rosa dos ventos, onde ela vai indicar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, certo? São pontos essenciais. Ah, professor, mas no caso ela pode não vir com a rosa dos ventos? Pode sim, ela pode vir com uma setinha apenas indicando a posição norte, correto? Aqui nós temos a rosa dos ventos. Abaixo da rosa dos ventos, por aqui, nós temos a escala. Professor, o que é escala? É uma medida que vai dizer quantas vezes o real, a distância, um tamanho real, foi reduzida para poder caber ali naquela representação gráfica, certo? Então, geralmente ela é dada em centímetros, e aí esses centímetros vão determinar o centímetro. No mapa vai determinar a distância na realidade. Isso aí que a gente vai estar tratando aqui um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Outra coisa que nós devemos ter é a fonte, logo abaixo. Aqui foi do IBGE, talvez esteja um pouquinho desfocado, mas a fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então a fonte, esse mapa aqui, essa representação veio desse instituto. E temos aí algumas legendas aí determinando o nome de cada local, né? Litorâneo, né? Subtropical e assim por diante, determinando aí o que significa essas cores, né? Então, essas são as informações básicas que nós devemos ter aí, pelo menos essas, para a representação dos mapas. Entre as representações do espaço geográfico, temos os mapas, que possuem informações importantes, como título, legenda, escala, rosa dos ventos e a fonte, de onde você tirou aquela informação. Dando continuidade, uma forma bastante interessante de representação da Terra, né, é o globo terrestre. Ele é o que mais vai se aproximar de uma representação real do planeta Terra. Vai se aproximar. Por quê? Porque a Terra, aqui nós temos uma esfera, né? O globo terrestre aqui é uma esfera, mas na realidade ele é uma geóide. Ele tem o seu terreno irregular, irregularidades na superfície terrestre e achatamento nos polos, certo? Por isso ele é considerado uma geóide, esse achatamento nos polos. Mas ele é importantíssimo para você identificar determinadas situações, como por exemplo o seu eixo de inclinação. Você percebe que a Terra está um pouquinho inclinada. Essa inclinação realmente existe, o seu eixo de inclinação. E aí nós temos também, podemos representar alguns movimentos, né? Fica mais fácil para você representar alguns movimentos, como de translação. Aquele que o planeta faz em torno do Sol, né? Determinando as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E também o movimento de rotação que ele executa em torno do seu próprio eixo, dando origem aos dias e às noites, beleza? Então essas informações aí, essa representação aí é a que mais se aproxima da realidade. Outro detalhe também, você não consegue observar todas as informações de uma única só vez. Aqui você tem uma parte da América, você tem o continente americano, você tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul, mas não tem a Europa, não tem a África, não tem a Oceania, não tem o Círculo Polar Ártico, Antártico e assim por diante. Então você tem uma parte de informações, certo? A representação
no globo terrestre é a que mais se aproxima da realidade. Ajuda, por exemplo, a identificar os movimentos da Terra, translação e rotação. Continuando. Planisfério. Aí sim, aí você consegue ter uma ideia mais ampla, né? De uma forma geral de toda a distribuição do planeta. Aí você consegue identificar aí, vamos observar direitinho aquelas informações que eu dei a partir de agora, pessoal. Aonde não tiver, você faz o seguinte, tira um print e começa a identificar aí no seu material, no seu caderno, as informações que estão faltando aqui referente às legendas, né? Nós temos aqui, ó, divisão dos continentes, essa é a legenda, mas a informação foi do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu peguei isso lá, certo? Embora ela não veio aqui. Nós temos aqui a escala, e nós temos as legendas aqui dando as informações, né? Referente. Está faltando o quê? Está faltando mais alguma coisa, meu aluno? Tá. O quê? A rosa dos ventos, ou uma setazinha indicando o lado norte deste continente, certo? Beleza. E aí, divisão dos continentes. Nós temos aí o continente americano, correto? Nós temos aí a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida, certo, pessoal? Então nós temos essas informações aí praticamente de uma vista de um plano só, de uma única visão. Isso é bastante importante, viu? Agora observe o seguinte, essa representação aqui, ela apresenta algumas distorções. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, olha só. Aqui nós temos a Groenlândia. Embora ela esteja bem representada, toda bem desenhadinha, ela está proporcionalmente deformada. Por quê? Porque ela não é desse tamanho, ela é bem menor do que isso. Então, alguns países, por uma questão de representação, para ele poder ser bem representado no mapa, ele vai apresentar essas distorções, certo? Embora apresente distorções, possibilita uma melhor representação das áreas, né, das áreas estudadas, abordadas. Dando prosseguimento, representação bidimensionais e tridimensionais. Isso aqui é só para a gente entender, pessoal. A altura e largura. Geralmente o mapa ela vai ser representado em duas dimensões, né? A largura e a altura, como a gente observou ali no planisfério, no mapa e tudo mais. E a visão tridimensional são maquetes. Aquelas representações em miniaturas, né, de um determinado local, cidades, prédios, casas. Então, aquelas representações pequenas, né, elas vão ser representadas em 3D, em 3 dimensões, a largura, a profundidade e a altura. Continuando, aqui, visão horizontal, vertical e oblíqua. Lá no seu material de estudos, você tem uma visão lá do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Lá você vai encontrar essa representação aqui desse museu, certo? A visão frontal, horizontal, essa que você está vendo aqui de frente, figura 1. A oblíqua era um pouquinho mais, né, de lado, uma vista oblíqua. E a terceira é a vista de cima, vertical. Essa ali é a que é da elaboração de mapas, ou seja, quando você está observando o mapa, você está observando ele de cima para baixo, certo? Os mapas são fruto da visão vertical, beleza? Então está lá, o mapa é aquela visão que você tem de cima do ambiente, você vai observar todo aquele espaço, beleza? Próximo slide. Convenções cartográficas. O que é isso? Pessoal, foi feito uma reunião, sentar, uma discussão, um debate para elaborar algumas convenções, uma linguagem única, padronizada. Assim como você vai entender a linguagem matemática, um forte abraço para o professor de matemática, que vai de quê? Os números, né? Que vai de 0 a 9, e aí você tem toda a montagem numérica através desses números. Então, assim como você também tem um forte abraço também para os professores de português. Você tem um alfabeto, que é uma padronização para a formação de palavras, ou seja, você tem uma padronização de informações que uma pessoa que, embora ela tenha pouco conhecimento, né, seja leiga no assunto de interpretação de mapas, mas aí ela vai saber entender aquelas informações baseadas por algumas convenções. Então vamos lá. Convenções cartográficas são padronizações de alguns símbolos a fim de criar uma identidade visual que facilite a interpretação e compreensão de mapas. E aqui nós temos algumas, né? Um aviãozinho vai representar aqui um aeroporto, um navio vai representar o quê? Um porto. A imagem de uma fábrica, uma indústria.
Nós temos algumas cores aí, por exemplo, essa cor mais avermelhada, uma área urbana, né? Um verde mais claro, campos, um verde mais escuro, nós temos aí florestas. Ou seja, então nós temos aí uma série de informações, padronizações, que vão ajudar melhor na compreensão. Pessoal, chama o papai e mamãe aí para assistir essas aulas com você. Ao final eu vou propor alguns exercícios e aproveite que o lanche daqui um pouquinho está chegando, viu pessoal? Forte abraço para todos vocês. Continuando, escala geográfica. Isso aqui também é bastante interessante. Aí eu vou começar, né? Chamar, né? Cutucar os meus amigos, colegas professores de matemática para ajudar vocês aqui nessa compreensão aqui. Geografia, ciências humanas trata de cálculo? Trata, com certeza. Não daquela mesma, com aquela mesma propriedade, né, que os professores de matemática, mas nós tratamos aí também de alguns cálculos simples, correto? E nós temos aí as escalas geográficas de redução. Por que redução? Porque você vai reduzir o espaço real, a distância real, para um espaço, uma distância que ela vai caber ali naquela representação cartográfica, geográfica. Beleza, pessoal? E nós temos aí a escala numérica e a escala gráfica. A escala gráfica é bem tranquilazinha, certo? A cada 1 centímetrozinho, nós temos aqui 2 centímetros, ela vai corresponder a uma determinada distância em quilômetros. Geralmente é assim. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 centímetros na realidade. Então, nós temos daqui para cá, nós temos aqui 1 centímetro, corresponde a 5 quilômetros. Então, daqui para cá, nós temos 2 centímetros correspondente a 10 quilômetros. Beleza, pessoal? Essa é a escala gráfica. A escala numérica, essa a gente tem que ter bastante atenção, ela é um pouquinho mais delicada, né? Então vamos bem devagarzinho para a gente entender. A cada 1 centímetro no mapa vai corresponder 500 mil centímetros que ela foi reduzida, certo, pessoal? Então 1 centímetro no mapa corresponde a 500 mil centímetros no mapa. Difícil, né? Não é difícil. É um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai entender isso aqui. Ó, se você pegar, você quer saber, por exemplo, vamos para o cálculo, você quer saber quanto, uma escala, você tem uma escala e quer saber o valor dessa escala. O que você vai fazer? Você vai dividir a distância real, que é representada pelo D maiúsculo, pela distância no mapa, que é representada pelo D minúsculo. Então você faz essa divisão aí, você vai obter o quê? A escala, certo? Se você quiser obter a distância real, você vai fazer uma multiplicação, você vai pegar a escala vezes a distância do mapa e vai multiplicar e você vai obter a distância real. E se você quiser obter a distância do mapa, simplesmente você vai dividir a distância real pela escala e você vai conseguir obter. Lembrando que essas são as informações básicas, né? E de escala, T de distância real e D minúsculo, D maiúsculo de distância real e T minúsculo de distância no mapa. Beleza, você conseguiu essas informações aqui. Você sabe que aqui 1 centímetro corresponde a 500 mil centímetros. Beleza, mas essa distância é em quilômetros. Como é que eu faria isso? Aí você tem que fazer uma conversãozinha aqui através dessa escala aqui. Certo, pessoal? Então você tem centímetro. Lembrando que ela é dada aqui em centímetro. Então você tem centímetro, decímetro, metro, decâmetro e hectômetro, certo? E a próxima é o quê? É quilômetro. Então você vai fazer essa conversão andando algumas casas, de uma forma bem fácil. Então o que você vai fazer? Então aqui, ele deu um exemplo. Uma escala de 1 para, ou 1 por, 1 sobre 300 mil centímetros. O que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui e você vai andar as casas, né? Andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Tirou essa quantidade de zeros, o que sobrou foi o quê? O número 3. Então, isso corresponde ao quê? Que 1 centímetro no mapa vai corresponder a 3 quilômetros no plano real. Beleza? A mesma forma seria aqui. Centímetro, né? Então, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, a próxima casa do quilômetro. Então, tirando todos esses 5 zeros, né, que nós andamos, então vai ficar só o 5. 5 o quê? 5 km, ou seja, 5 quilômetros. Beleza, pessoal? Um pouquinho trabalhoso, né? Mas vamos lá. Próximo slide. E aí, prepare isso aí, pessoal, que a partir de agora o bicho vai pegar. Exercícios. Prepare, chame o papai, chame a mamãe, eu vou fazer um desafio para você. Quem acertar menos aqui
vai pagar 10 flexões, isso mesmo, 10 flexões, é um período de quarentena, mas que você também tem que tratar da sua saúde, né? Da sua saúde física. Não estou podendo caminhar, não estou podendo correr, não estou podendo fazer isso. Mas pode fazer uma flexãozinha em casa, só um espaçozinho. Se quiser, daqui um pouquinho a gente faz com vocês, viu? Beleza. Alguns exercícios básicos, anota aí, faça o desafio com o teu pai, chama ele e fala, quem errar mais vai fazer os exercícios. Tire o print, os exercícios físicos, tire o print e mande pra gente, mande pro seu professor aí e vamos continuar antenados nisso aí. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Vamos lá. Então nós temos ali, na segunda coluna, globo terrestre, convenções, cartografia e escala. Convenções cartográficas. Deu uma fugidinha, veio pra cá, não tem nada não, pessoal. Só lembrando que é convenções cartográficas. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão é padronização de alguns símbolos que facilitam a visualização. Pessoal, o que é isso? E aí, professor, 5 minutinhos, melhor dizendo, 5 segundinhos para você realizar. 1, 2, 3, 4, 5. Resolveu? Vamos lá. Padronização de alguns símbolos que facilitem a visualização. É o que, pessoal? É convenções cartográficas. Número 2, aquela aqui, ó. Então, a primeira questão é número 2. Acertou, errou? Vai marcando aí, viu? O desafio. A segunda, proporção que a representação é reduzida em relação à realidade. Qual é essa proporção? Bom, já tiramos o 2, né? Seria globo terrestre? Não. Seria cartografia? Não. Seria escala? Exatamente, meu aluno. Escala. Então, essa proporção que a representação no plano real ela é reduzida é chamado de escala. Tá gravando aí, viu? Então, número 4. A próxima representa a superfície terrestre mais aproximada da realidade. Quais daquelas informações aí de representação do espaço mais se aproxima da realidade? 5 segundinhos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu? Está marcando direitinho. Vamos lá. Representação da superfície terrestre mais próxima da realidade é exatamente globo terrestre. Então, o globo terrestre é aquela representação que mais se aproxima ali, você consegue identificar, né, uma certa esfericidade da Terra. Lembrando que a Terra é geóide, ou seja, ela é achatada nos polos, né? Ela dá para a gente representar o movimento de translação, aquele que executa em torno do Sol, o movimento de rotação, aquele em torno do seu próprio eixo, a sua inclinação e tudo mais, beleza? E o último, claro, né? O último vai vir o número 3, né? Métodos e técnicas científicas para elaboração de mapas, é chamado de quê? Cartografia. Vamos para a próxima página, e nós temos aí o nosso referencial bibliográfico, páginas 40 a 69. Pessoal, tem exercícios lá também, que você pode chamar aí, junto com o seu professor titular, e executar esses exercícios. Tire um print das nossas aulas, certo? Nossos exercícios, e continue os seus estudos. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim nosso bom e querido Deus nos permitir.